Hoje a gente vai mergulhar fundo num livro que está, olha, praticamente reescrevendo a história da literatura brasileira. Então, o ponto de partida é um verdadeiro quebra-cabeça. Porque uma das autoras mais importantes do Brasil foi, assim, quase apagada da história. E tudo isso veio à tona, sabe como? Com a inclusão de um romance que estava esquecido na lista de leituras da FUVEST, um dos vestibulares mais importantes do país. De repente, todo mundo queria saber que livro é esse. Para a gente entender a obra, primeiro a gente precisa conhecer a autora. E que autora! Estamos falando de Júlia Lopes de Almeida, uma mulher que, sem exagero, estava décadas à frente da sociedade do século XIX em que ela vivia. Olha, a dimensão do trabalho e da influência dela é uma coisa impressionante. Não era uma escritora qualquer secundária, era uma verdadeira força da natureza. Pensa só, mais de 40 volumes publicados. E não era qualquer tema, não. Ela escrevia sobre abolicionismo, sobre feminismo, numa época em que isso era um tabu gigantesco. Pioneira até na literatura infantil. E aí a gente chega na, talvez, maior injustiça que ela sofreu. Pensa bem. Ela foi uma das mentes por trás da criação da Academia Brasileira de Letras. Participou de todas as reuniões de fundação. E no final, foi barrada. Não pôde entrar porque era mulher. E sabe o que é pior? A vaga que era dela, por direito, foi dada para o marido, Filinto de Almeida. Bom, com esse contexto em mente, vamos agora para o romance de estreia dela, O Memórias de Marta. Ele foi publicado em folhetim, sabe, naqueles jornais, lá em 1888. Que história será que essa autora, que foi tão injustiçada, queria contar? O livro é todo narrado em primeira pessoa pela própria Marta. A gente acompanha a jornada dela, que é bem dramática. Ela começa numa família de classe média, com a vida confortável. Mas aí o pai morre e tudo desmorona. A família vai para a pobreza total, morar num cortiço. E a história é essa luta dela para conseguir sair do fundo do poço. Tem um momento no livro que é, uau, super marcante. A Marta, ainda criança, se vê num espelho ao lado de uma menina rica, a Lucinda. E é ali naquele instante que a ficha cai. Pela primeira vez, ela entende o abismo que existe entre as classes sociais. A citação diz tudo. Como me achei triste e feia ao lado daquela menina da minha idade. Essa humilhação, essa percepção, isso vai marcar a vida dela para sempre. Só que interessante é que esse sentimento de humilhação não destrói a Marta, muito pelo contrário. É como se acendesse um fogo dentro dela, sabe? Isso vira o combustível para o tema central do romance. E, claro, para a missão de vida da personagem. Diferente de muitas meninas na mesma situação, a Marta saca uma coisa. A única arma que ela tem contra a pobreza, contra as convenções sociais, é a educação. O sonho dela não é casar, não é ter filhos. O sonho dela é ser professora para não ter que morar num cortiço. É a independência. E a jornada dela é muito metódica, muito focada. Ela literalmente usa o sistema educacional como uma escada. Primeiro, vira melhor aluna. Depois, assistente da professora. Aí começa a ganhar o próprio dinheiro, até passar no concurso público. Ela alcança uma independência profissional que era algo quase impensável para uma mulher pobre naquela época. E é bom lembrar, né, que o magistério era uma das pouquíssimas carreiras consideradas aceitáveis para mulheres. E o sucesso da Marta fica ainda mais evidente quando a gente compara com o destino das outras meninas do cortiço. É um contraste brutal. A vizinha dela, Carolina, acaba presa num casamento super abusivo. Outra colega, Clara, parece que acaba na prostituição para conseguir sobreviver. São os caminhos que a sociedade da época reservava para ela. Mas seria um erro pensar que esse livro é só a história da Marta. É muito mais que isso. É uma crítica, e uma crítica muito afiada da sociedade brasileira daquele tempo, um período de mudanças gigantescas logo depois da abolição da escravatura. O estilo do romance é o que a gente chama de naturalismo. A ideia do naturalismo é que o ambiente, a raça, as condições sociais, tudo isso determinava o destino da pessoa. E no livro, o cortiço não é só um cenário. Ele é praticamente um personagem, um lugar sujo, violento, que molda a vida de todo mundo que mora ali. E agora, atenção, porque esse é talvez o ponto mais incrível. A Júlia Lopes de Almeida escreveu sobre a vida num cortiço 2 anos antes de sair o livro que virou o grande clássico sobre o tema, O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Só que a visão dela era completamente diferente e radicalmente mais otimista. Enquanto o livro do Aloysio mostra as pessoas sendo engolidas pelo ambiente, a Júlia dizia: não, é possível sim escapar desse destino. A educação era a chave. Isso tudo nos traz de volta à pergunta lá do começo, né? Afinal, por que esse livro se tornou tão importante assim, de repente? Bom, o veredito é claro.
Resgatar Memórias de Marta é muito mais do que só colocar um livro novo na lista de leitura. É, de fato, reescrever um pedaço da nossa história literária. É reconhecer o pioneirismo de uma mulher que teve a coragem de apresentar uma visão de esperança, de autonomia feminina, bem no meio de um ambiente que parecia não ter saída. E os temas que ela aborda, gênero, classe, desigualdade, continuam super atuais. E esse resgate todo deixa uma pergunta no ar, uma pergunta que não quer calar. Se uma autora desse calibre, tão importante, pôde ser simplesmente esquecida, quantas outras histórias, quantas outras vozes cruciais a gente ainda está perdendo? Quantas outras obras-primas estão por aí, em alguma estante empoeirada, só esperando para serem redescobertas?